Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o período aí, né, que vai do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, né? Na verdade, a gente vai entrar na Primeira Guerra Mundial, né? Esse primeiro pedaço, digamos assim, a gente vai abordar, né, o contexto ali da Segunda Revolução Industrial, que nós já falamos anteriormente, né, para encaminharmos a Primeira Guerra. Então, o período aí que vai de 1871 a 1914 é conhecido como a Belle Époque, né, a Bela Época, né, do final da Guerra Franco-Prussiana até o início da Primeira Guerra Mundial, né? É o recorte cronológico dessa chamada Belle Époque, que é, obviamente, um nome posterior, né, anacrônico, digamos assim. Os caras que viveram nesse período de 1871 a 1914, eles não se referiam ao seu momento como, nossa, vivemos numa bela época. Não, né? Esse termo Belle Époque, ele surge, né, pós Primeira Guerra Mundial, ali na década de 20, quando a galera olhava para trás e dizia, nossa, lá antes da Primeira Guerra, que na verdade não tinha esse nome, né? Antes da Grande Guerra, é que era legal, né? Porque só vai ser Primeira Guerra depois da Segunda, né? Até então chamava-se a Grande Guerra, tá? Veja, qual é o contexto então aí da Belle Époque? É o contexto da Segunda Revolução Industrial, é o momento aí em que nós temos, né, avanços muito significativos, né, nas mais diversas áreas, aí, sobretudo na tecnologia, né? Como nós já falamos anteriormente, de 1871 a 1914, é um período onde não ocorreu, né, conflito armado entre as potências europeias dentro do continente europeu, porque na África, lembre-se, você, né, tinha diversos conflitos, na Ásia você tinha diversos conflitos, nós estamos falando de um período aí, né, de neocolonialismo, de imperialismo, onde havia disputas entre as potências europeias por colônias na Ásia e na África, né, ou mesmo conflitos destes reinos europeus, ou mesmo da República Francesa, por colônias, né, com os nativos aí na África e na Ásia. Então, não há conflitos dentro do continente europeu, tampouco há convulsões sociais significativas que viessem a abalar a ordem liberal burguesa dentro da Europa, né? Por uma diversidade de conquistas obtidas aí, né, pelos mais pobres, digamos assim, pelas classes trabalhadoras, tá? A gente vai ver, inclusive, a própria Segunda Internacional Comunista, que ocorre em 1889, uma das deliberações foi, gente, não vai haver, né, ao que tudo indica, não haverá uma revolução para a implantação do comunismo, né? A crença na social-democracia, né, acabava direcionando, né, por assim dizer, a ideia desse movimento comunista de uma transição, vai lá, pacífica, né, do capitalismo para o comunismo. É um exemplo apenas, né, no que tange a diminuição das revoltas sociais, tá? A gente vai falar depois, logo abaixo, novamente, sobre isso, né? Nós temos também aí a consolidação das cidades, né? A vida urbana se consolida em relação ao campo, cada vez mais pessoas migram do campo para a cidade, tá? Há uma crença na linearidade no progresso humano, lembre-se, a ascensão do pensamento positivista de forma significativa nesse momento, o positivismo que a gente já falou lá atrás, quando estudamos o pensamento político do século XVIII e XIX, né? Vimos avanços no campo do conhecimento, tanto na química fina, a física, o que vai possibilitar o desenvolvimento de fertilizantes químicos, né, ou inventos tais como, né, automóvel, como aviões, né, aqui embaixo, veja, elenquei, né, os principais inventos, aí, a eletricidade, motores a combustão interna, seja diesel, né, automóveis, submarinos, aviões, telefone, poderíamos colocar o rádio também, né, como um invento deste contexto aí, né? Extremamente importante para a humanidade,
tá? Óbvio que isso também vai possibilitar a produção de armas com maior potencial destrutivo, e é um dos motivos lá, né, do temor da chamada Grande Guerra, que nós vamos ver em seguida. Há uma fé cega, então, na ciência, ou quase cega na ciência, né, com as exposições universais para nos dar um panorama, né, do que foram essas invenções. Aí a gente tem, por exemplo, aqui em 1889, em Paris, né, a Exposição Universal de Paris, onde o engenheiro mecânico Gustave Eiffel irá construir essa enorme torre aí com milhares de rebites, né? Toda ela feita de ferro, né? Então é o tom que você tem aí desse período, né? E que era para ser uma torre provisória, acabou fascinando, né, os visitantes, e ela irá perdurar até os dias de hoje, está aí, né, como um dos cartões postais de Paris, tá? Lembre-se também que nesse momento nós temos a ascensão aí, né, de um ramo, de um gênero da literatura chamado ficção científica, né? Talvez o grande nome, né, deste período aí seja um rapaz chamado Júlio Werner, né? E também, né, avanços democráticos, como havia dito antes, né, em muitos países a classe trabalhadora vai ter direito a voto, vão nascer as primeiras leis trabalhistas, né? De certa forma nós temos aí o início de um welfare state, né, de um estado de bem-estar social com a social-democracia. Então, esse é o período aí que precede, né, a Primeira Guerra Mundial, que nós temos avanços, né, no que tange aí a tecnologia, também uma modificação muito grande nos costumes, né, na vestimenta e assim por diante, que nós não vamos nos alongar muito aqui. Todo esse contexto aí, gente, precedeu então a chamada Grande Guerra. Né? A guerra para acabar com todas as guerras. Por que a Grande Guerra terá esse slogan? Né? Por conta, sobretudo, do desenvolvimento, né, na física e na química, que vão levar a avanços muito grandes na indústria bélica, né, que a gente vê depois lá. Mas o militarismo é um dos principais pontos, né, da Primeira Guerra Mundial, ou da Grande Guerra, que é o nome, né, dado a ela até a eclosão da Segunda Guerra, né, os sistemas de alianças que nós vamos ver, tá? O imperialismo e o nacionalismo. Esses 4 pontos são cruciais para a gente entender a deflagração da Grande Guerra, né? O militarismo, as alianças, o imperialismo e o nacionalismo. Main, né? Em inglês, as causas principais, né? Militarismo, aliança, imperialismo e o nacionalismo. Tá? Então, vamos lá. Esta é a disposição da Europa pré-Primeira Guerra, como a gente pode ver aqui no mapa, né? Você tem Alemanha, Áustria-Hungria, Sérvia, Bulgária, Romênia, né? Montenegro, Itália, França, Suíça, Bélgica, né? Os Países Baixos, Dinamarca e assim por diante. Tá? Essa é a Europa 1914. Veja, os antecedentes, então, as causas da guerra. Se fosse para a gente definir em uma sentença, apenas uma, a Primeira Guerra Mundial foi um choque de imperialismos. Né? E aí começamos aí com uma frase de um soldado / pensador, né, prussiano chamado Karl von Clausewitz. Ele disse que a guerra é uma continuação da política por outros meios. Né? Ele escreveu sobre isso, há um livro chamado A Guerra aí do Clausewitz. Né? Então, a guerra ela será uma continuação da política por outros meios. Né? Eles vão chegar às vias de fato por conta exatamente de todas as maquinações políticas que vêm desde o século XIX. Lembre-se, importantíssimo para a gente entender a Primeira Guerra Mundial é olhar para a unificação italiana e, sobretudo, para a unificação alemã, é olharmos, né, as disputas imperialistas na Ásia e na África e, né, na própria Europa. Né, as rivalidades generalizadas, né, vão levar o continente europeu a essa guerra suicida, né, a esse conflito aí.
entre as nações, tá? Então, assim, as disputas imperialistas, né, aquele I do main causes, né, se deve a essas rivalidades generalizadas e as próprias alianças político-militar que vão acabar sendo, né, firmadas aí no 19 para o 20, são fruto exatamente dessas disputas imperialistas. Por quê? A gente vai ver Inglaterra e França unidas. Inglaterra e França são inimigos históricos, né? As guerras napoleônicas vão envolver, né, a Inglaterra e França, óbvio, entre outros, né, a própria Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 7 Anos. Então, os ingleses e os franceses eram inimigos históricos, só que agora eles tinham um inimigo em comum. Então, com a ideia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, nós vemos o desenvolvimento, né, dessas disputas imperialistas. Por que a Inglaterra e a Alemanha eram inimigas? Né? A própria história, lembre-se, a própria história original do Tarzan vai trazer, né, os brancos malvados lá da história do Tarzan sendo os alemães. Né? Alemanha e Inglaterra vão disputar mercados consumidores coloniais. Por quê? Vamos lá a este slide. Veja, aqui a gente tem um gráfico demonstrando, né, a produção de carvão na Alemanha e na Inglaterra desde a década de 1860, o momento em que começa o processo de unificação alemão. Veja, a Inglaterra produz, né, exponencialmente muito mais carvão do que a Alemanha, né? Só que ao longo das últimas décadas do século XIX e o início do século XX, a Alemanha vai quase encostar na Inglaterra na produção em milhões de toneladas de carvão. Da mesma forma que a Alemanha irá, né, ultrapassar a Inglaterra na produção em milhões de toneladas de aço. E aqui você nota, né, como se evidencia essa produção, né, o quão ampla será a produção de aço na Alemanha na virada do 19 para o 20. Mais evidente ainda as coisas ficam quando você olha para essa produção industrial mundial. A Inglaterra vai despencar, né, neste ranking a partir de 1870 de distribuição aí em percentual, né, de produção industrial mundial. E, claro, a Alemanha, embora, né, não tenha comparada a ela mesma, tido uma evolução tão significativa, se compararmos, né, a Inglaterra, a Alemanha ultrapassa em 1913 a Inglaterra em produção industrial. E mais, né, a Alemanha é muito mais industrializada e produz muito mais produtos industrializados do que a França. E é onde a Alemanha começa a bater na tecla, né? Olha, a gente é uma potência maior do que a França e temos menos colônias e assim por diante. Lembrando que o próprio Otto von Bismarck, ele não era um entusiasta, assim, né, da expansão colonial alemã. Né? Essa expansão, ela começa a ser, né, trabalhada de forma mais intensa com Guilherme II, quando este ascende ao trono, né, que inclusive vai acabar demitindo o Bismarck. Né? Então, quando você tinha problemas econômicos na Alemanha, os alemães culpavam os ingleses por conta dessa concorrência. Quando você tinha problemas, né, econômicos na Inglaterra, os ingleses, né, culpavam os alemães. Lembre-se, o nacionalismo é um dos componentes fundamentais para a gente entender a Primeira Guerra. E tanto mais que, quando a gente vê a eclosão do conflito aí, você tem em Londres, né, ingleses comemorando a eclosão da guerra, como você tem também na Alemanha, né, os alemães comemorando a eclosão da guerra. E aqui você tem, né, um close aí, né, de Adolf Hitler, claro que neste momento não era ninguém na fila do pão, né, nas comemorações aí da entrada da Alemanha na guerra. A galera estava muito empolgada quando eclode a Primeira Guerra, porque achava-se que seria uma guerra muito rápida, mas isso a gente vai falar depois, certo? Então, Inglaterra e Alemanha disputavam mercados consumidores. Da mesma forma que você tem uma disputa entre França e Alemanha, seja por mercados consumidores, seja uma disputa aí, industrial, né, ou de produção industrial ali na Europa, mas, sobretudo,
você tem aquele sentimento revanchista da França que emerge pós Guerra Franco-Prussiana. Lembra? A gente acaba a Guerra Franco-Prussiana falando do revanchismo, né, dos franceses com relação aos alemães, seja pelo fato de os alemães, né, terem coroado Guilherme da Prússia lá dentro do Salão de Versalhes, seja o fato, sobretudo, de a Alemanha ter tomado Alsácia e Lorena, que pertencia à França desde o século XVII. Né? A Alemanha vai anexar aos seus domínios Alsácia e Lorena, o que, claro, causou aí, né, um sentimento, né, revanchista muito grande da França com relação à Alemanha, lembrando que a Alemanha também impôs uma indenização pesadíssima à França pós-guerra franco-prussiana, vencida pela Alemanha, né, onde completa a unificação alemã. Entretanto, o coração, por assim dizer, né, do que vai levar ao conflito aí da Grande Guerra, né, o gatilho, por assim dizer, né, do conflito, vai acontecer nos Balcãs. Aí a gente vai olhar lá um mapa, tá? O que é que acontece nos Balcãs? Veja, em 1878, nós teremos, né, por parte da Áustria-Hungria, a anexação da Bósnia. Né? A Bósnia era uma província anexada ao Império Austro-Húngaro, tá? Mas, né, a Áustria, aí no romper do século XX, tinha a intenção de formar uma tríplice coroa Áustria-Hungria-Bósnia, certo? E claro que isso despertava uma rivalidade com a Sérvia aqui. Por quê? Veja, uma parte significativa dos bósnios, gente, eram compostos etnicamente por sérvios. E os sérvios, obviamente, né, os sérvios da Bósnia, a maior parte deles preferiam estar com a Sérvia, fazer uma união com a Sérvia, uma grande Sérvia, do que fazer parte de uma coroa austro-húngaro. Aí o que acontece? A Rússia também tinha um interesse significativo, né, na Sérvia, né? Lembrando que etnicamente os sérvios são eslavos, né? Mesma etnia que os russos. É aí que os russos vão se agarrar para tentar fazer ali uma aliança com a Sérvia, uma aliança política, lembrando que as alianças políticas serão um dos fatores que vão desencadear a Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra. Tá? Qual era a intenção da Rússia ali na Sérvia? A intenção da Rússia na Sérvia, gente, era ter uma saída para o mar. Tá? Se juntar à Sérvia significaria a Rússia, né, a sua continuidade, né, nos seus interesses de expansão imperialista. Então, né, ter essa aliança, lembrando que a Romênia aqui, né, também estava bastante próxima da Rússia, né, o que seria um caminho para chegar aí à Sérvia. Então, claro, os sérvios, né, estão entre uma disputa aí de aliança política com a Rússia, e há também uma queda de braço com a Áustria por conta dessa região aqui da Bósnia, tá? Então, o controle pelos Balcãs será um dos fatores primordiais para a gente entender a eclosão do conflito Primeira Guerra Mundial. Tanto mais que a Rússia e a Áustria vão acabar, né, se tornando inimigas exatamente pelo controle daquela região lá, chamada Balcãs, que havia se tornado independente ao longo da segunda metade do século XIX do Império Otomano. Né? A Sérvia, a Bulgária, a Romênia conseguem suas independências na segunda metade do século XIX, da mesma forma que a Bósnia consegue essa independência do Império Otomano, mas acaba sendo anexada pela Áustria, né? Rússia e Áustria faziam parte, inclusive, de uma aliança com a Alemanha, e essa aliança é dissolvida exatamente por esse conflito aí que existia entre, essa disputa entre a Rússia e a Áustria pela hegemonia nos Balcãs. Né? A Rússia queria uma saída para
o Mar Quente, por isso a aproximação com a Sérvia. Outra coisa importante para a gente notar aqui é que havia um projeto, né, proposto pela Alemanha, que por sua vez era aliada da Áustria, de construir uma estrada de ferro que ligasse Berlim até Bagdá, né? Então, toda essa extensão aqui, ó, da estrada de ferro, né, ligaria Berlim até Bagdá, passando, obviamente, aqui pela Sérvia, pela Bulgária, pelo Império Otomano, que estava, né, aliado aí à Alemanha nesse período também, ou estava próximo da Alemanha, próximo da Áustria, exatamente porque o Império Otomano tinha um inimigo em comum com a Áustria, que era a Rússia. Tá? E o que é que importa Bagdá para os alemães? Importa que é uma das maiores reservas de petróleo aí do mundo, né? Sem contar que ali, né, no Iraque, hoje, né, Bagdá seria uma porta de entrada para o Oceano Índico. Lembrando que o Oceano Índico era, né, laguinho dos ingleses. Os ingleses controlavam, né, grande parte aí do Oceano Índico. Então, para os alemães, né, seria uma jogada fantástica, não era ruim também para os austríacos. Lembrando que essa união Áustria-Alemanha, a gente vai ver logo em seguida, ela baseia-se também, né, na questão aí do pan-germanismo, né, do fato de ambos os povos serem germânicos, aí, tanto alemães quanto austríacos. Além dessa disputa pelos Balcãs, né, e Inglaterra e Alemanha, França e Alemanha, nós também tínhamos aí, né, um conflito eminente entre a França e a Itália pela Tunísia, né, lembrando que a Tunísia fica aqui no norte da África, né, muito próximo a Sicília, aqui, né, na ponta da bota da Itália, e que para a Itália era fantástico aquele território, porque era, né, uma porta de entrada muito rápida para o continente africano, né? Lembrando também que a Itália tinha o controle da Líbia ali do lado, a Líbia que havia sido anexada pela Itália em 1912, né? Os italianos vencem os otomanos e tomam, né, a Líbia do controle otomano ali, né? E agora eles querem a Tunísia, que pertencia à França. Só que a Itália também tinha uma disputa épica aí com a Áustria desde a época da unificação pelas chamadas províncias irredentas. As províncias irredentas, o Tirol, o Trentino e a Istria, né, regiões que pertenciam ao domínio austríaco, mas que eram reivindicadas pela Itália por haver ali, né, uma população ou uma significativa parcela da população ali de falantes de italiano. Tá? Então, essas são as rivalidades mais evidentes na Europa nesse momento. É elas que, né, acentuam essas disputas imperialistas. São essas disputas imperialistas que, em última instância, vão acabar levando à Grande Guerra ou à eclosão da Grande Guerra. Tá? Uma coisa importante a ser dita, né? Os nacionalismos, eles estavam presentes nessas disputas. Nós já falamos sobre isso nas aulas passadas, né? Esse nacionalismo ele emerge da Revolução Francesa e ele toma corpo ao longo do século XIX. Nós tivemos uma aula especificamente falando de nações e nacionalismos no século XIX, bandeiras, hino, história, exaltação de heróis, né? Teorias científicas que nascem, né, nesse período aí do nacionalismo romântico, né? Seja o darwinismo social, seja o positivismo, né? Tudo isso vai contribuir para o crescimento de um sentimento de pertencimento, de um sentimento nacionalista. A exaltação e a valorização das disputas entre nações ficam ainda mais evidentes, por exemplo, quando a gente pega a emergência das Olimpíadas. As Olimpíadas não vão nascer, as Olimpíadas da Era Moderna, lá em 1896, elas não vão nascer apenas por uma questão esportiva, elas vão nascer exatamente para exaltar as nacionalidades, as disputas entre as nações que chegariam, né, ao extremo da guerra, né, quando você valoriza essas disputas entre nações como uma forma de fortalecer a raça, né, como forma de enaltecer, de morrer pelo seu país, literalmente nas guerras. Né? Tudo isso foi sendo desenhado ao longo do século XIX
Tanto mais que muitos autores defendem, já no final do século XIX, que a guerra era meramente uma questão de tempo. Não era se haveria guerra, era quando haveria guerra. Essa era a questão. E o nacionalismo romântico ele estará imbricado totalmente no início dessa guerra. Por quê? Os russos levantam a bandeira do pan-eslavismo. Lembra? Pan significa todo. Então, todos os eslavos deveriam se unir para formar uma raça, e essa era a palavra usada. Lembre-se, hoje em dia, em termos conceituais, lá no vestibular, ela não é mais utilizada, mas naquele contexto era este o termo usado, raça, por isso que está entre parênteses, inclusive, a palavra raça no primeiro tópico. Mas a Rússia levantava e ia à frente das nações eslavas. É por isso que a Rússia lá está levantando a bandeira para a Sérvia, para que a Sérvia se aproximasse da Rússia, que teoricamente seria a mãe dos eslavos, aí, a pátria-mãe dos eslavos, da mesma forma que os alemães vão levantar a bandeira do pan-germanismo, e este pan-germanismo ele permanecerá vivo, muito forte na Alemanha, até a Segunda Guerra Mundial. Basta você lembrar que Adolf Hitler, ele nasceu na Áustria, ele não nasceu na Alemanha. Ele era austríaco e não alemão. Então vem o discurso aí do pan-germanismo, de uma grande Alemanha, que já existia desde o século XIX e que foi a bandeira para a unificação. O Volksgeist, o Volkskultur, um espírito alemão, uma cultura alemã, ou germânica, se você preferir. Então, acaba que os eslavos dizem, olha, nós temos que nos unir contra as outras raças, e os germânicos também. Os alemães vão se associar aos austríacos exatamente por essa dicotomia aí, de nós germânicos contra nós eslavos. A valorização da guerra resultou na adoção de políticas armamentistas. Esse período que vai aí de 1871 a 1914 também é chamado de paz armada, o que nós rotulamos de Belle Époque é chamado de paz armada, porque nós vemos aí a crescente importância de militares, como chefes políticos. A gente vê os países preparando arsenais, pesquisando sobre armas, desenvolvendo armas com uma letalidade cada vez maior, adaptando invenções para o campo militar, como nós veremos no próximo tópico aí, o tal do militarismo, as armas que surgem nesse contexto da Primeira Guerra. Nós temos aí também a formação de alianças político-militar antagônicas. Lembre-se que um dos slogans que nós podemos usar acerca da Primeira Guerra é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você tinha ali Inglaterra e França, como a gente acabou de referenciar, inimigos históricos, como a França e a própria Rússia, como a Áustria e a Itália também eram inimigos. Então, com base nessa premissa de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, nós temos o estabelecimento da Tríplice Aliança. A gente vai ver aqui as bandeirinhas, a Tríplice Aliança, ou as potências do centro, como costuma aparecer também, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino ou Império da Itália. Lembrando, a Itália era uma monarquia nesse momento, da dinastia dos Savoia. Como a gente tinha o Império Britânico também, a República Francesa, que em termos de extensão territorial era um grande império, e o Império dos Romanov, o Império Russo, formando esses três aqui, a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Ao longo do processo, nós teremos algumas modificações, como, por exemplo, em abril de 1915, logo depois do início da guerra, que haveria de começar em 28 de julho de 1914, cronologicamente, nós vemos a Itália mudando de lado,
né? Inglaterra e França prometem à Itália que, se ela mudar de lado, né, eles dariam à Itália aquelas províncias irredentas em caso de vitória, né? Então a Itália vai acabar mudando, saindo aí da Tríplice Aliança, entrando na Tríplice Entente, como a gente vai ver também a Rússia saindo da Tríplice Entente por causa da Revolução Bolchevique, os Estados Unidos, Canadá, Brasil, entre outros tantos países entrando na Entente, como também aqui na Tríplice Aliança, os otomanos, os búlgaros, entre outros, entrando ao lado, né, de Alemanha e Áustria nesse conflito. Né? Então, essas são as alianças, ou este é o sistema de alianças político-militar que vai levar, em última instância, à eclosão da Grande Guerra. Né? Porque quando tem início a guerra, é aquele chamado efeito cascata, ou efeito dominó. Você tem aí a Áustria atacando a Sérvia, aí a Rússia declara guerra à Áustria, a Alemanha à Rússia, aí a França declara a guerra à Alemanha, a Alemanha invade a Bélgica, a Inglaterra declara guerra aos alemães por conta disso, e aí o conflito torna-se generalizado e mundial. Aqui a gente tem a disposição das bandeiras e a alocação dos países na Tríplice Aliança, ou na Tríplice... a Tríplice Entente em verde, né, que nós chamamos de aliados, e os impérios centrais aqui, ou a Tríplice Aliança, lembre-se, aliados e aliança tem uma diferença, a aliança é a Alemanha, a Áustria, a Itália, os aliados, Inglaterra, França e Rússia. Né? E, claro, depois entre Estados Unidos, Canadá e assim por diante, a gente já viu essas modificações. Né? Aí o que acontece? Lembra que eu falei? A guerra era uma questão de quando, não de se. Tá? Nós temos algumas tensões que vão levar a quase eclosão de uma guerra na Europa antes, né, dela eclodir de fato em julho de 14. Uma primeira tensão que nós teremos aí, 1905, né, a crise do Marrocos, e depois, em 1911. Foram tensões que envolveram, sobretudo, a Alemanha, França e Inglaterra, por conta desta região aqui, né? Como também nós tivemos tensões, tanto em 1912 quanto em 1913, envolvendo todas essas regiões balcânicas, né? Não só a Bósnia, mas a gente vai ter também conflitos envolvendo a Romênia, a Bulgária, a própria Grécia, a Macedônia, e os europeus vão chamar, né, aquela região lá de barril de pólvora, né? Powder keg, literalmente um barril de pólvora. A gente vê uma charge da época. Os Balcãs eram, né, um foco de tensão muito grande, na verdade, desde o final do século XIX, mas aqui de 12 a 13 nós tivemos aí, né, conflitos militares envolvendo vários países ali da região, certo? E é exatamente aí que nós pegamos o gancho. Os austríacos, com o auxílio, né, da Alemanha, intencionavam criar uma tríplice coroa ali nos Balcãs. Tá? Vou ler um trechinho do livro aqui, A História do Século XX, do Martin Gilbert, para você entender, né, os passos que o Franz Ferdinand, né, o Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, toma até ser assassinado em 28 de junho de 14. Né? Veja, esse mapa aqui fala sobre, né, a construção de uma estrada de ferro ligando Berlim até Bagdá. Nós temos um livro aqui, ó, né, da editora Globo, aqui, né, o Expresso Berlim-Bagdá, que vai explorar exatamente esse projeto de construção da estrada de ferro ligando Berlim até Bagdá. Tá? Então, a Alemanha dava suporte à Áustria porque tinha interesses naquela região. Tá? Ela queria passar essa estrada de ferro. Então, veja, em 12 de junho, o Kaiser, o Guilherme II, no caso do Império Alemão, foi passar um final de semana numa cidade próxima a Praga, para encontrar-se com o herdeiro do trono austro-húngaro, né, o arquiduque Francisco Ferdinando. Durante a reunião, Franz Ferdinand perguntou se a Alemanha ainda estaria disposta, como o Kaiser havia afirmado durante a crise da Albânia, 8 meses antes, lembra lá nos Balcãs, um foco de tensões constante,
a apoiar o Império Austro-Húngaro na destruição do ninho de vespas sérvio, a fonte dos sentimentos anti-Áustria na Bósnia-Herzegovina. Lembrando, né, que grande parte da população da Bósnia era constituída etnicamente de sérvios. E um dos grupos assim extremamente pró-Sérvia, né, um grupo ultranacionalista bósnio pró-Sérvia, era a Mão Negra, que a gente tem, né, um logo, por assim dizer, né, deste grupo aí, a Black Hand, né, a Mão Negra, que era um grupo que se opunha à formação, né, dessa tríplice coroa austro-húngaro-bósnia, né? Essa associação aí, a Mão Negra, queria, né, uma aproximação com a Sérvia, né, fazer uma grande Sérvia. Então, assim, o Kaiser respondeu que a Áustria deveria fazer alguma coisa antes que a situação piorasse. Ela duvidava que a Áustria precisasse temer uma intervenção russa em defesa da Sérvia, lembrando que a Rússia, né, se colocou como a defensora da Sérvia por aquele sentimento pan-eslavista. Né? Segundo ele, né, o Kaiser, no caso, o exército russo ainda não estava pronto para a guerra. Lembrando que o Kaiser, Guilherme II, ele era primo do Nicolau II da Rússia. Né? As famílias reais, em sua, né, grande maioria aí na Europa, eram, de alguma forma, parentes. Né? Lembre-se que a Rainha Vitória, lá da Inglaterra, era conhecida como a vovozona, né, da Europa. Né? Então, assim, uma semana depois, como inspetor-geral do exército de sua nação, Franz Ferdinand estava em Sarajevo, capital da Bósnia, uma província anexada. O ministro das Relações Exteriores sérvio tinha avisado a ele que a visita era imprudente em razão das agitações pró-Sérvia em Sarajevo. Só para lembrá-los, Sarajevo aqui, né, capital da Bósnia, uma província anexada pela Áustria. Tá? Mas o arquiduque decidiu ir adiante e levar a sua esposa. Em 28 de junho, enquanto estava sendo transportado de carro pela cidade, um estudante sérvio, né, Gravilo Príncipe, atirou e matou ambos. O que é que tem de interessante nesse dia 28 de junho aí? Tá? Foi o dia em que os otomanos, no ano de 1389, derrotaram os eslavos na Batalha do Kosovo. Então é uma batalha, é um dia simbólico para os sérvios, um dos dias mais importantes, né, dentro da história da Sérvia, principalmente desse romantismo, ou melhor, desse nacionalismo romântico do século XIX, que embora a Sérvia, né, os eslavos tenham perdido essa batalha, é tida como um ícone aí, né, dos eslavos sérvios, né? Então, acrescentou-se este elemento às agitações, né? O Francisco Ferdinando, ele sai em comboio, em carro aberto, com a sua esposa, a Dona Sofia, né? O carro dele sofre um atentado na primeira tentativa de desfilar para o Sarajevo, como a gente pode ver nesse gifzinho aqui, ó, o bigodão é o Francisco Ferdinando, o carro que estava atrás foi atingido por uma granada, né? Ele volta, né? Ele vê se os caras estão bem, né? Se alguém se machucou gravemente e tudo mais, e eles voltam a desfilar em carro aberto rumo à prefeitura de Sarajevo, e aí o carro da frente pega um caminho errado, é obrigado a parar, a diminuir a velocidade. Foi aí que, nesta rua, estava parado o Gravilo Príncipe, membro daquela Mão Negra, né, aquele grupo ultranacionalista, e que irá alvejar com 2 tiros o Francisco Ferdinando e a Dona Sofia, levando-os à morte. Né? Isso é 28 de junho de 1914, né? O assassinato do Francisco Ferdinando é o que irá desencadear a Primeira Guerra Mundial, é chamado de a gota d'água, ou spark, né? É a fagulha, a faísca, é o que desencadeou a guerra. Tá? E aí a gente volta no próximo tópico, para o vídeo não ficar tão extenso, não que não esteja, tá? Mas a gente vai pegar o gancho aí do assassinato do Francisco Ferdinando para dar continuidade aí à nossa aula sobre a Primeira Guerra, beleza? Volto logo em seguida, beijos, não fujam daí.